Então, boa noite a todos, todas. Com alegria, né, que nós retornamos a essa casa de Jesus, aqui revivendo os seus ensinamentos. Foi falado na mensagem, né, da importância, na música, do nosso trabalho do bem, de amor. E o tema hoje, qual o significado de Jesus em nossas vidas? Para cada um de nós, o que significa Jesus? E um dia, Nair Belo e a Hebe, entrevistando Chico Xavier, elas perguntaram: Chico, você teria alguma mensagem, algo para nos contar a respeito do significado do nome de Jesus? O que Jesus representa, o nome de Jesus? Porque muitas vezes estamos adoecidos, estamos acamados, muito deprimidos e não conseguimos formular uma prece, nem sequer formular uma prece. Mas quando nós dissermos: Senhor Jesus, me ajuda, o auxílio vem, o amparo espiritual chega até nós. Quando estamos tendo um pesadelo e não conseguimos formular a prece novamente, buscamos Jesus e o amparo espiritual vem. E você teria alguma coisa, algo para nos dizer a respeito? E Chico Xavier diz: no ano de 1953 até 1959, nós do grupo terminávamos o trabalho na casa de oração, e íamos visitar aqueles que não podiam vir até a casa espírita, aqueles que de uma maneira ou de outra estavam doentes, acamados, e não podiam ir até a casa espírita, e nós íamos visitá-los, conversávamos, falávamos sobre Jesus e dávamos o passe. E ali era aquele ambiente muito agradável, falando de Jesus, e as pessoas se fortaleciam. E teve um dia que Dona Laura me disse: Chico, eu tenho uma irmã que ela teve um AVC, está com dificuldade, paralisou o lado direito, e ela não consegue mais falar, nem falar, não consegue caminhar e não consegue falar. Você poderia visitá-la? É a Valéria, ela tem 40 anos de idade. E o Chico: sim, nós iremos todos os sábados, iremos lá falar com a Valéria. Chegava no sábado, reunia o pessoal e ia lá. E ele falava: Valéria, fala Jesus, Valéria, fala o nome de Jesus. E ela enrolava a língua, fazia um esforço e não conseguia falar o nome de Jesus. E assim foram 6 anos. 6 anos, todos os sábados, Chico, com seus trabalhadores, iam dar um passe em Valéria. E teve um sábado que Valéria estava com febre. Chico notou e pediu a Dona Laura: Dona Laura, ela está com febre. O que disse o médico? O médico disse que talvez se manifeste uma pneumonia. E realmente a pneumonia se manifestou. E Chico, preocupado, dizendo: Valéria, fala Jesus, Valéria. Pegava nas mãos dela e disse: diga Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis aflitos, sobrecarregados. Fala Jesus, Valéria. E ela fazia aquele esforço. E Chico voltou outro dia, ela estava muito debilitada. E Chico diz: como ela está? O que diz o médico? O médico está tratando com antibióticos. Aí o Chico disse: ao invés de nós virmos no sábado, todos os sábados, a partir de hoje nós viremos todos os dias. De todo o trabalho, toda a tarefa que o Chico tinha, ele arrumou tempo para todos os dias ir na casa de Valéria. E ela, como estava muito debilitada, Chico disse: Valéria, fala Jesus, Valéria, fala Jesus. E ela olhou para Chico com as lágrimas caindo e disse: Jossusso, Jossusso. E Chico, nesse momento, se emocionou, as lágrimas caíram, e ele disse a Dona Laura: Dona Laura, estava fazendo um cafezinho na cozinha, disse: Dona Laura, venha ver,
Valéria está falando sobre Jesus. E ela veio correndo, enxugando as mãos. E Chico diz: Valéria, fala Jesus. Fala Jesus para a dona Laura. E ela dizia: Jesus, Jesus. E foi uma alegria. E Chico diz: amanhã nós voltaremos. Mas chegou no dia seguinte, Chico recebeu a notícia que a Valéria havia desencarnado. E Chico ficou muito triste, muito aborrecido, porque era uma pessoa muito boa, que ele tinha um grande carinho. E passaram-se alguns anos e Chico teve um infarto em 1976. Chegou no hospital, o médico e disse: Chico, você não vai poder ficar internado porque vai tumultuar o trabalho no hospital. Então você vai ser internado em casa, nós vamos dar toda a aparelhagem e Dona Dinorá, que é essa enfermeira que está ao seu lado, ela vai lhe acompanhar todos os momentos. E ela tem uma ordem, Chico: ninguém pode lhe visitar. Você não vai receber a visita de ninguém, porque você precisa de repouso absoluto. No mínimo 20 dias, sem fazer nenhum tipo de esforço. E Chico foi para casa, ficou 20 dias, mas ele disse à Dona Dinorá, a enfermeira: se a senhora me ver falando com alguém, a senhora não se preocupe, porque são os meus amigos espirituais. O médico proibiu a visita dos encarnados, mas os desencarnados, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, eles vêm me visitar. Muitos espíritos amigos estão visitando, e se eu estiver conversando com ele, a senhora não... Ela disse: não, eu compreendo, Chico, eu compreendo. E ali ela via Chico conversando, rindo, sorrindo, com aquele ânimo, né, com aquela alegria. E teve um dia que chegou um espírito muito iluminado e se aproximou de Chico. De Chico, eu vim lhe visitar, estava com saudades. E Chico disse para ela, tinha uma cadeira, disse: sente aqui do meu lado, aqui do lado da cama. Ela: mas Chico, você não está me reconhecendo? Chico: olha, o médico me proibiu para mim não fazer muito esforço mental. E Chico não estava reconhecendo. Mas nós somos amigos lá de Pedro Leopoldo. Você não me conhece, Chico? Não está me reconhecendo? E o Chico: eu até reconheço, mas não posso fazer muito esforço. Diga seu nome. Ela: não vou dizer meu nome. Diga a família. Ela: não, Chico, eu não vou dizer a família. Não diga seu nome, porque se você disser Alice, Aline, tem muitas Alines e muitas Alices, e eu não vou reconhecer. Então diga o nome da família. Ela: não vou dizer o nome da família. Eu vou dizer uma palavra e você vai ter que me conhecer, Chico. Chico: então fala. E ela disse: Jossusso. Jossusso. E aí as lágrimas de Chico vieram. Diz: Valéria. Ela: Chico, eu vim aqui recordar e agradecer aqueles momentos que você esteve lá em casa no sábado falando sobre Jesus. Aqueles momentos que iluminaram a minha vida, que me trouxeram ânimo, força, perseverança, e saber que Jesus realmente dá e oferece a cada um de nós o melhor, embora a gente não compreenda no momento, mas o melhor é oferecido a cada um de nós. Então eu vim aqui lhe agradecer aqueles momentos. E como você está? Ele diz: eu estou com muita dor no peito. E ela colocou a mão no peito de Chico e a dor sumiu. Então Chico diz: o significado, o nome de Jesus, quando nós buscamos Jesus, esse amigo de todos nós, Jesus é o médico das almas. Ele diz: eu venho trazer o remédio que vos deve curar. E esse remédio é o amor, é a compreensão. Então, qual o significado de Jesus em nossas vidas? Isso está nesse livro de Valdo com Joana de Ângeles. E essa história de Jesus está nesse livro Jesus em Nós. Então, Joana de Ângeles nos pede: se perguntasse a Maria Madalena o que Jesus significou para ela, né? Como foi Jesus, a presença de Jesus na vida dela, e nós vamos levar que Maria Madalena
foi acusada de adultério e as pessoas já estavam com as pedras na mão. Disseram: você é culpada e vai ser apedrejada. E Jesus ia passando, e aí tentaram também armar uma armadilha para Jesus. Porque disseram: a lei nos diz que a pessoa adúltera deve ser apedrejada. E vós, o que disseis? Vai contra a lei? Emocionada, né? Jesus diz: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jesus conhece a cada um de nós, né? Ele sabe as nossas intenções. E Maria Madalena diz que Jesus é o sublime amor, a verdadeira manifestação do amor de Deus em nós. Por quê? Porque Ele deu a oportunidade para que ela se reerguesse. Os homens já haviam condenado, né? Ela já estava condenada a ser apedrejada a partir desse momento. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus dá oportunidade para ela. E ainda dá um conselho, diz: vai, não peques mais, para que o pior não te aconteça. E a partir desse momento, ela passa a seguir Jesus. Quando Jesus está na cruz, vivendo os seus últimos momentos, ele busca na sua tela mental aonde está Maria Madalena. E ele encontra Maria Madalena num leprosário, atendendo os leprosos, dando banho nos leprosos, dando seguimento àquilo que Jesus havia ensinado. Por isso que ela diz que é o sublime amor, a verdadeira manifestação de Deus. Se indagasses a Judas, qual foi o significado na vida de Judas? Judas que traiu Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia, ele conhecia toda a sua equipe, ele conhece a cada um de nós. Mas ele não afastou Judas, não isolou Judas, continuou ao lado, apenas deu um conselho: cuidado para que a tua bolsa não te peses. Ou seja, cuidado, né, com o que vais fazer com o dinheiro. E Judas toma essa decisão. Mas Judas diz, sensibilizado, que Jesus é o exemplo de misericórdia e de compaixão. Mais grandioso. Por quê? Jesus, quando estava na cruz, isso está no livro Levantar e Seguir, Chico Xavier, que nos diz que quando Jesus estava já deixando o corpo físico, estava vivendo os seus últimos momentos, nesse momento veio uma multidão de anjos, de espíritos de luz no Calvário. E muitos cantando hino, entoando hinos para harmonizar o ambiente. Outros espíritos consolando a todos os sofredores, a todos aqueles que estavam ali derramando suas lágrimas, doloridos. Outros adotando o nome de todos envolvidos para com ajuste com a lei mais tarde. E outro veio nesse momento um espírito solidário e solitário que se aproximou de Jesus, colocou os bálsamos em suas chagas e percebeu que Jesus queria dizer algo. E Jesus fala no seu ouvido e esse espírito parte. E nos diz Chico Xavier que nesse momento que Jesus estava dolorido, na cruz, sofrendo, ele diz ao anjo: vá ajudar Judas. Vá ajudar Judas porque ele acabou de cometer o suicídio. Ele está precisando de auxílio. Então, no momento mais dolorido, Jesus busca Judas, o seu discípulo. Então, Jesus nos mostra o verdadeiro sentido do perdão, da compreensão. E que a doutrina espírita hoje nos fala sobre a caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Allan Kardec pergunta e os espíritos dizem: benevolência com todos. Ser benevolente com todos. Indulgência com aqueles que erram. E perdão das ofensas. Perdoar quantas vezes for necessário. Se indagasses a Simão Pedro, qual a significação de Jesus no apostolado que se dedicou? Com a imolação da própria vida. Pedro disse a Jesus: Senhor, eu estarei sempre ao seu lado.
e Jesus conhecendo a cada um de nós, mas nunca nos condenando, nos dando sim a oportunidade de crescimento. Jesus diz a Pedro: Pedro, hoje mesmo tu irás me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu estarei sempre ao seu lado. E quando Jesus é preso e que os soldados indagam a Pedro: você estava com o mestre? Ele: não conheço. E aí ele lembrou das palavras de Jesus. Mas Jesus, dando sempre a oportunidade, quando Jesus retorna em espírito, ele vê um dia Pedro muito triste, muito abatido, e Jesus aparece e diz a Pedro: o que houve, Pedro? Ele: Senhor, eu não tenho condições de levar o seu evangelho. Diz: e por que não? Porque eu lhe traí 3 vezes. Aí Jesus sorriu, colocou a mão no ombro de Pedro e disse: você só me traiu 3 vezes. Há muitos que me negam todos os dias, você só me traiu 3 vezes. Você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele diz: Pedro, tu me amas? Diz: eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Negou 3 vezes. Jesus deu a oportunidade de 3 vezes ele se levantar e dizer o quanto ama a Jesus. E Pedro se tornou esse discípulo que nos trouxe esse evangelho de Jesus. Então, se perguntasse a Pedro, Pedro ia dizer que é a mais nobre lição de fidelidade no bem, de que tive notícia por toda a minha existência. Se desejasse saber de Lázaro qual foi o significado de Jesus no relacionamento que manteve com o Mestre, Lázaro, que já estava enrolado em faixas, dado como morto, e Jesus vem e com a voz do comando, ele diz: Lázaro, levanta-te e anda. Porque todas as pessoas, Jesus perguntava: o que tu queres? Pessoal, eu quero, então levanta-te e anda. E ele, numa voz de comando, como foi na tempestade, ele estava passando pela tempestade, dormindo no barco, serenamente, e os discípulos desesperados, porque o barco ia virar, não tinha condições. Vamos perecer. Temos que acordar o Mestre ou nós vamos perecer. E eles olhavam Jesus dormindo tão serenamente, não dava vontade de acordar. Mas precisamos acordar Jesus. Acordar, Mestre, nós vamos perecer. Jesus olhou a tempestade, olhou para os discípulos, diz: onde está a vossa fé? E com a voz do comando, a natureza, os espíritos da natureza, a tempestade acalma. Como dizendo a todos nós, nos momentos que tivermos as nossas tempestades, buscamos quem? Buscamos Jesus. Ele que conhece, a cada um de nós conhece as nossas fragilidades, também as nossas potencialidades. É Ele que nos dá a oportunidade. E Ele deixou o convite, né? Vinde a mim todos vós. Estais aflitos, sobrecarregados? Vinde que eu vos alivio. Então Lázaro diz que a verdadeira ressurreição e vida, que anula a sombra da morte e doa a claridade imortal. Jesus nos mostrando que somos espíritos eternos, mostrando que a vida continua. E a doutrina espírita vem e nos diz tudo aquilo que Jesus queria nos dizer e nós não estávamos ainda em condições de compreender. Aí Kardec, esse jardineiro de Deus, vem e abre as portas do mundo espiritual, onde os espíritos vêm até nós, nos dizendo que a vida continua, que a vida não começa no berço e não finda no túmulo, que somos espíritos eternos. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, tantas e quantas reencarnações forem necessárias. Na mensagem foi dito, né? Nós, quando escolhemos o nosso minuto, nós estamos decidindo o nosso progresso, nosso crescimento. Se quisesses descobrir de qual a significação de Jesus na conduta de Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus em seu lar. Zaqueu estava deprimido,
porque ele era cobrador de impostos, e saía na rua, as pessoas agrediam. Lá veio o cobrador, eles xingavam e maltratavam, e ele não suportava mais essa vida. Ele reuniu os filhos, a esposa, diz: olha, eu não suporto mais sair na rua. Nós vamos ter que mudar de cidade e eu arrumar uma outra profissão, porque eu não tenho mais condições. E um dia ele soube que Jesus estava na vila, diz: eu vou ter com Jesus. E ele vê Jesus se aproximando, uma multidão, não tem como chegar perto. E ele, uma estrutura muito baixa, estatura muito baixa, diz: não vou conseguir ver Jesus. E aí ele sobe num sicômoro, numa árvore, e ali ele vê Jesus se aproximando, com aquela paz, com aquele amor, com aquela harmonia, curando as pessoas, falando sobre as bem-aventuranças. E Zaqueu, nesse momento, já começa ali a derramar as lágrimas. Diz: é o suficiente ver Jesus, para mim é o suficiente. Mas Jesus, que conhece a cada um de nós e conhece as nossas potencialidades, sabia da potencialidade de Zaqueu. E ele vai em direção a Zaqueu. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje estarei na sua casa. E Zaqueu desce da árvore e vai ter com Jesus, recebe Jesus no seu lar. E ali ele promete a Jesus: se eu tirei de alguém, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a partir desse momento, ele se torna o 13º discípulo de Jesus, de nome Matias. A partir desse momento, ele passa a seguir Jesus, trabalhando na casa do caminho com Pedro, assistindo a todos aqueles filhos do Calvário que vinham sofridos, buscaram auxílio material e também espiritual. Então ele recebia. E Jesus, quando vê Zaqueu em cima da árvore, Jesus já estava vendo ali o Dr. Bezerra de Menezes, porque Jesus sabe o que cada um de nós pode oferecer. Quando viu Paulo de Tarso, não, Paulo matou muitos cristãos, mas esse é o meu vaso escolhido. É ele, com a mesma forma que ele me combateu, a mesma energia, ele vai me defender. Porque ele conhece e por isso nos dá sempre a oportunidade. Então, Zaqueu diz que é a mais nobre expressão da verdade. Se buscasse o conhecimento a respeito do que significou Jesus na vida de Natanael ben Elias, o paralítico que descera pelo telhado e recuperara os movimentos, o que Natanael diria a Jesus, porque Natanael ele estava nessa cama totalmente imobilizado, totalmente paralisado. E um dia ele diz aos amigos: Jesus vai estar na vila. Eu gostaria que vocês me carregassem até a casa de Simão Bar-Jonas, o apóstolo Pedro, porque Jesus vai estar lá e eu quero conversar com Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai me curar. E os amigos carregaram ele. Mas quando chegaram perto da casa, eles viram aquela multidão. Não vai ser hoje. Não tem como se aproximar. Dentro da casa, até os fariseus estavam ali, perseguindo Jesus, tentando identificar algo que condenasse, que levasse ele ao crime. E nesse momento, Natanael diz: vamos por trás, vocês me levem pelo fundo da casa. E eles carregaram Natanael, diz agora subam pelo telhado. E subiram pelo telhado, abriram o telhado com barro, com palha, algumas madeiras, amarraram uma corda e desceram Natanael ben Elias. E Jesus estava ali, conversando com os discípulos, falando da boa nova, e ele vê aquele homem descer numa cama, imobilizado, com algumas cordas. E Jesus olha, admira a fé. Vinde a mim, todos vós que estáis sofridos e sobrecarregados. E ele veio a Jesus. E ele: Senhor, me cura. Jesus: o que tu queres? Eu quero andar. E as pessoas dizem: mas
Jesus conhece a cada um de nós, por que ele vai perguntar para o paralítico o que tu quer? O paralítico quer andar. Mas Jesus perguntava porque ele queria saber da pessoa. O que tu queres? Eu quero andar. Então é a decisão da pessoa, eu quero andar. O cego, o que tu queres? Eu quero enxergar. É uma decisão da pessoa dizer, eu quero, Senhor, me ajuda. E aí Jesus dizia, então levanta-te e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus já sabia da vida anterior desse espírito e que já estava na condição de superar esse momento, de se recuperar. E os fariseus que ali estavam disseram, quem és tu para se achar filho de Deus, para dizer que teus pecados estão perdoados? E Jesus diz a eles, o que é mais fácil? É dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E eles nesse momento abandonaram a casa porque não tinham condições de nenhum dos dois. Jesus perdoou e fez com que ele voltasse a andar. Um simples comando de voz, levanta-te e anda, pega a tua cama e volta para casa. Te apresenta aos doutores da lei, porque eles tinham que se apresentar aos doutores. Mas Jesus diz, não diga que te curei, mas te apresenta aos doutores da lei, porque para que tu volte ao livro dos vivos. Que as pessoas que estavam nessa condição eram afastadas da sociedade, não tinham mais o registro no livro. Aí Jesus disse, se apresenta aos sacerdotes e volte a ter uma vida normal. Então Natanael, bem Elias, dizia que o mestre divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, para erguer ao solo do Altíssimo. Se pudesse saber qual o significado de Jesus no relicário da alma do ex-endemoniado gadareno, com os olhos brilhantes de gratidão, ele informaria: Jesus é a saúde espiritual no seu mais elevado grau, né? Porque ele estava com uma multidão de espíritos e Jesus simplesmente, com a sua fortaleza moral, afasta os espíritos. Quem sois? Somos uma legião porque somos muitos. E Jesus, com a sua voz de comando, faz com que esses espíritos deixem essa pessoa, esse irmão, novamente a se recuperar. Fala sobre a obsessão. Por isso, a importância do nosso cuidado, do nosso pensamento, das nossas atitudes, do nosso viver, influencia os espíritos em nossas vidas? Kardec perguntou. Diz muito mais do que imaginais. E de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas aí nós podemos ver, quem nos dirige são aqueles que estão na mesma sintonia que nós. São aqueles que pensam como nós pensamos, na mesma afinidade. Por isso a importância de fazer o bem, de fazer a prece, fazer o evangelho no lar, vir à casa espírita, né? Praticar sempre esses atos de amor, porque estaremos ao lado desses espíritos amigos e amorosos que estarão nos auxiliando. Se interrogasse Pilatos, desejando conhecer o que representou Jesus na sua execrável peregrinação terrena, ele confirmaria confuso e reticente: o poder que nunca cessa, porque vem de Deus. Porque Jesus, quando estava para ser preso, chegou o momento em que os soldados receberam a ordem: prendam Jesus. E todos foram ao encontro de Jesus. E quando se aproximaram de Jesus, colocaram a mão em Jesus, Jesus passou no meio de todos eles. Passou no meio e ninguém conseguiu levantar as mãos para tocar em Jesus. E aí Jesus adverte eles: ainda não é chegada a minha hora. Então, qual foi o maior milagre de Jesus? Foi justamente não fazer milagre. Porque no momento que ele mais precisava de fazer milagre, estava na cruz, poderia invocar aquela multidão de anjos, de espíritos, para descer da cruz, ou para que não, ele simplesmente entrega a vida ao Pai, né? Que seja feita a vossa vontade. Se visitasse Caifás, né? Qual o significado de Jesus
na vida dele, na posição sacerdotal, amargurado e triste. Por que amargurado e triste? Porque conviveu com o governador, esteve ao lado de Jesus, o rei de todo o sistema solar. Tinha a oportunidade de mudar a sua caminhada e não aproveitou esse momento. Então ele diz, amargurado e triste é o conquistador inconquistável. Porque Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro mundo. Se solicitasses a Maria de Nazaré, a sua mãe, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, ela diria iluminada. É o enviado de Deus que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguira fazer. É o Espírito mais iluminado que teve na terra, que esteve no meu ventre, esteve nos meus braços. Joana de Cusa, hoje conhecida como Joana de Ângeles, e como Joana de Cusa, ao tempo de Jesus, que desfrutava da opulência e que teve contato com ele, alterou a sua condição de patrícia romana para tornar-se irmã dos desventurados, entregando-se em holocausto. Mais tarde, quando convidada ao testemunho de Roma. Então, Joana de Cusa, que estava numa vida material muito boa, porque o seu esposo, Cusa, ele era chefe da guarda romana, e eles estavam bem materialmente, mas ela alterou a sua condição, porque um dia ela vai à casa de Simão Bar-Jonas, o apóstolo Pedro, e vai conversar com Jesus. E quando ela bate na porta, Jesus olha para ela e diz, vem, Joana, entra. Ela ficou admirada, mas o Senhor me conhece? Diz, eu conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou. E ela diz, Senhor, eu gostaria tanto de te seguir, eu gostaria tanto de estar ao seu lado, eu tenho lhe acompanhado na praia, nas montanhas, ouvido as suas palestras, mas o meu esposo, Cusa, ele não permite. E, aliás, ele manda tirar a vida daqueles que lhe seguem. Eu gostaria tanto de estar ao seu lado. Jesus diz a ela, Joana, volta para casa e ama o teu marido. Viva de tal maneira como você me disse. Aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, ama em casa, para que ele seja tocado pelo seu amor, para que você tenha paciência, tenha a caridade da compreensão para com ele, porque ele ainda não me conhece, você já me conhece, e através dos seus atos, da sua atitude, ele vai me conhecer. Então volta para casa e compreende. E ela voltou para casa e modificou o seu modo de vida, que chamou a atenção do esposo. Assim como Abigail, Estevão, quando foi apedrejado por Paulo de Tarso, nesse momento diz, quem é esse Jesus que torna as pessoas assim tão humanas, tão bondosas? A pessoa está sendo apedrejada e está orando por mim. Que homem é esse? Então ela volta para casa, vivenciando o Evangelho de Jesus. Mas teve um momento que o seu esposo, Cusa, é assassinado. E ela, como mãe, tem que cuidar dos 2 filhos, tem que trabalhar, que naquele tempo era muito difícil, não era permitido, mas ela vai ao trabalho para sustentar os 2. E todas as crianças que estão nas ruas, abandonadas, que não tem o pai, não tem a mãe, ela traz para dentro de casa e cuida dessas crianças. E irmã dos desventurados, entregando-se em holocausto. Porque quando ela deixa a casa de Jesus, de Simão Bar-Jonas, Jesus diz a ela, Joana, ser fiel, porque um dia eu lhe pedirei testemunho. Palavras proféticas de Jesus. Ser fiel, porque um dia eu vou lhe pedir testemunho. E vamos estar no ano de 68, Joana de Cusa na fogueira, uma multidão à sua frente que não compreendia a sua atitude, o filho ao lado, também preso na fogueira,
O outro filho não foi por causa da idade, ainda era novo. E o filho desesperado, gritando: mãe, nega Jesus, mãe. Mas ela não pode. E o carrasco: mulher, abjura, nega Jesus, que você sai daí viva. Ela: não posso, porque eu amo Jesus. Mulher, pelo menos finge que nega Jesus. Continua cristã, mas pelo menos finge. Ela: eu amo Jesus de Nazaré. E o filho desesperado: mãe, não é possível que a senhora ame mais a Jesus do que a mim, que sou seu filho. Nega Jesus por mim, mãe. Diz: meu filho, tu não sabe o que dizes. Um dia, por causa do teu pai, eu deixei de seguir. Hoje não. Hoje eu estou dando testemunho. E ela lembrou daquelas palavras de Jesus: um dia eu te pedirei o testemunho. E o filho: mãe, eu odeio Jesus. Nega Jesus por mim. Ele: cala-te, filho. Jesus não tinha nada a expiar. E morreu na cruz por nós, ensinando. Cala-te e reza. E nesse momento o carrasco se aproximou e colocou fogo. E quando ela estava asfixiada pela fumaça, o soldado, o carrasco, disse: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela, buscando ar nos pulmões, disse: muito mais do que isso. Ele também me ensinou a vos amar e a vos perdoar. E ela fecha os olhos e sente aquela chama, não que queima, mas aquela chama que lhe aquece, lhe traz um conforto espiritual muito grande. E quando ela abre os olhos, ela se vê nos braços de Jesus, que diz a ela: filha, descansa das lutas terrenas, porque eu estou aqui. Inácio de Antioquia, que conheceu Jesus na juventude, de tal forma fascinou-se que se transformou num apóstolo dos grandes tempos, igualmente experimentando a honra de morar a vida em fidelidade a Jesus. Então, Inácio de Antioquia estava seguindo os ensinamentos de Jesus como um grande discípulo de Jesus, e ele está subindo a Vila Ápia, em Roma, subindo as montanhas acorrentado. E ele acorrentado e sorrindo. E o soldado atrás, olhando ele sorrindo, lhe agride. Ele cai, Inácio levanta, e o soldado diz: por que está sorrindo? Diz: porque vendo essa cidade imponente como ela é, se Jesus dá uma cidade a essa a vocês que são maus, que matam, imagino que ele não dará por aqueles que lhe dão a vida. E o soldado diz: mas tu vai morrer. Ele: é por isso que eu estou sorrindo, porque eu vou dar a vida por Jesus, imolar a vida em fidelidade a Jesus. E o soldado lhe agride. E Jesus, um dia caminhando com os discípulos atrás, Jesus caminhando, e eles discutindo, e Jesus volta, no final da caminhada, pergunta aos discípulos: o que vinham discutindo no caminho? Como se não soubesse. Ah, nós queríamos ver quem é o maior no reino dos céus. E aí vem uma criança, se aproxima de Jesus, Jesus pega aquela criança e diz: aquele que se tornar como essa criança, humilde, simples, que não carrega ódio, ressentimento, esse será o maior no reino dos céus. Aquele que se fizer o menor de todos. Jesus, quando ele é crucificado, após 2 anos a sua partida, João Evangelista vai à casa de Maria de Nazaré, em Betânia, e convida: mãe, eu ganhei uma casinha, vamos morar comigo? E vai morar com Maria. E Maria, quando todos sabem que Maria está vivendo entre eles, todos passam a visitar Maria. E após um dia de longo atendimento aos sofridos, aos necessitados, ela e João Evangelista conversam. Ela diz: filho, você lembra aquela criança que o meu filho Jesus pegou no colo? Hoje me deu uma saudade dessa criança. Vá à cidade e vê se encontra ela. Ela voltou, foi para a cidade, e nesse momento foi em várias cidades e encontrou a criança.
que estava órfã, não tinha ninguém por ela, muito magra, e é conduzida à casa de Maria, onde ali ela cresce com muito amor. E é essa criança que Jesus pegou no colo, que Jesus conheceu na juventude, que está acorrentada, dizendo: você vai morrer, você vai ser jogado às feras. E ele diz: é por isso que eu amo Jesus. E realmente na semana seguinte, ele é levado aos porões, às arenas, e durante uma semana ele conversa com as pessoas que estão ali, que vão dar a vida a Jesus, crianças, mulheres, anciãos, todos que estão ali partem nesse momento a confiar, a vivenciar o Evangelho de Jesus, a aprender através de Inácio de Antioquia, que viveu com Maria. E ele diz: Maria estive com Maria de Nazaré. E nós temos que confiar em tudo aquilo que Jesus nos disse. E eles entram na arena, todos confiantes, cantando. E Inácio de Antioquia em pé, fazendo a sua prece, esperando o momento que soltam as feras. E nesse momento que soltam as feras, e ele fecha os olhos, faz a sua prece, esperando o momento do desencarne, né, de se imolar por Jesus. Ele vê os gritos, vê o desespero, mas ele abre os olhos e vê que não foi atingido. E ele, de joelho, abre os olhos e vê à sua frente um leão. O leão lhe olha e nesse momento se afasta. E ele começa a chorar. Diz: como eu queria ter morrido por Jesus. Eu queria ter dado a vida por Jesus. E nesse momento aparece um espírito iluminado e diz: Jesus mandou dizer que você ama muito Ele, mas Ele mandou lhe dizer que Ele ama muito mais, e que morrer para você é muito pouco, que você merece muito mais, você merece viver por Jesus, você merece, a partir desse momento, aonde você estiver, levar o Evangelho de Jesus, falar sobre o Evangelho de Jesus. E a partir desse momento, ele leva o Evangelho de Jesus. Morre um pouquinho por dia, devido às agressões, à maldade, mas nunca deixou de falar do Evangelho de Jesus. Então, quem estabelece relacionamento com Jesus, raramente permanece como se encontrava antes. Como diz Joana de Ângeles, quem viu Jesus passar apenas viu. Mas quem viu Jesus passar e trouxe Jesus para dentro de si, nunca mais será o mesmo. Contato. Então, caso continue com a mesma pessoa, esse contato foi superficial. Um dia Jesus estava feliz, né, estava caminhando na praia, e Pedro, entusiasmado, chega e diz: Senhor, hoje foram curados 10 leprosos. 10 leprosos. O Senhor não está feliz? Aí Jesus olha para ele, coloca a mão no ombro. E quantos voltaram para agradecer? Aí Pedro diz: é só um. E onde estão os outros 9? Estavam aproveitando o tempo perdido. Estavam novamente bebendo, fazendo suas festas, porque Jesus é médico das almas. Então, a lepra para esses espíritos era a cura, porque ficavam limitados à cura do espírito. Tinha limitação no corpo. Enquanto eles estavam limitados, eles estavam buscando auxílio. No momento que se recuperaram, esqueceram e não agradeceram. Então, esse encontro de Paulo de Tarso com Jesus, que estava perseguindo Ananias, nesse momento ele tem um encontro com Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então, Paulo de Tarso viveu tão intensamente que no fim da sua existência ele disse: já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Né? Então, todos nós somos transformados quando encontramos Jesus Nazaré. Bezerra, Emmanuel, Maria, Kardec, né? Todos tiveram esse encontro com Jesus e se fazem presente no nosso dia a dia. Então, Jesus é amor e é a solução de todos os nossos problemas. É o caminho. Né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, reflexiona a respeito do significado de Jesus em nossas vidas. É o que nós vamos
buscar, né? Como nós nos identificamos com Jesus, como nós estamos buscando resolver os nossos conflitos. Aprofunda o pensamento na energia, na bondade, na consolação, na esperança, né? Para que no final possamos dizer, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E aqui o conselho de Maria de Nazaré a todos nós, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles a todos nós. Tem uma mensagem que ela diz, nunca se afaste de Jesus. Nunca se afaste. Nos momentos de alegria, lembra de Jesus. Nos momentos de dor, lembra de Jesus. Esteja sempre caminhando com Jesus. Então é essa a mensagem de hoje, né? Lembrando desse amigo de todos nós, né? Onde a mensagem diz, né, que um certo dia um homem esteve aqui e que tinha o olhar mais belo que já existiu. E que tinha no falar uma oração e no cantar a mais linda canção que já se ouviu. E a sua voz falava só de amor. Aliás, todos os gestos seus eram de amor. E paz ele trazia no coração. E ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou de um amor maior. E fez o sol brilhar na escuridão, o amor nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, que é o renascer, porque morrer não é um fim. E eu sei que ele um dia ainda vai voltar e pelos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem, fazer ela crescer para poder lhe entregar quando ele aqui voltar. Que Deus, que Jesus estejam sempre presentes, iluminando essa casa de luz, essa casa de Jesus, a todos os seus trabalhadores, a toda a equipe espiritual que aqui se faz presente, que todos sejam assistidos, sejam amparados, fortalecidos, a todos vocês, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em seus lares e em nossos corações. Que assim seja.